Graças e paz, irmãos, estamos mais uma vez reunidos. Hoje tô com o cabelo pouco não, bastante diferente. Tô parecendo que tô com um esquilo na cabeça. Tava aqui, fiz uma experiência, vamos dizer assim, com a minha mãe e com a minha irmã. Eu acho que não deu muito certo, mas estamos aqui mais uma vez, mais um dia reunidos. Hoje eu quero começar a falar um pouco mais sobre as parábolas de Jesus. Eu não pretendo fazer uma sequência da primeira parábola até a última parábola. A gente fez isso ano passado. Não eu, pastor. Mas não é essa a minha intenção, fazer uma da primeira até a segunda e fazer todas as parábolas. Mas começar a falar mais sobre as parábolas. Hoje eu quero estar falando sobre duas parábolas. Eu vou fazer a leitura bíblica de uma só, a outra a leitura acaba se estendendo um pouco mais. Então eu não vou fazer leitura bíblica para não consumir muito tempo. Mas hoje a gente vai estar falando sobre a parábola do filho pródigo e a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano, há muito tempo atrás, mais 6 anos atrás mais ou menos, quando eu comecei a preparar mensagens, foi uma das primeiras mensagens que eu preparei. E eu vou estar usando muito isso que eu preparei há 6 anos atrás, um pouco como referência hoje. Primeira parábola, vamos estar lendo aqui Lucas 10, do 30 ao 35. E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancando-os se retiraram, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e vendo passou de largo. E de igual modo também o levita chegando àquele lugar e vendo passou de largo. Mas certo samaritano viajando veio até ele e vendo foi movido de íntima compaixão e aproximando-se atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. A parábola do bom samaritano, a grande maioria das pessoas conhecem. Um homem que estava caminhando, estava viajando, ele é assaltado. E quando ele é assaltado, ele fica estirado ali na estrada, machucado, ferido, meio morto, e passam ali sacerdotes, passam ali pessoas importantes e não o ajudam. Mas passa ali um samaritano que era inimigo daquele povo, vamos dizer assim, um povo que não se dava muito bem, vamos dizer assim, bem brincadeira, que era um corintiano e um palmeirense. E ali esse samaritano vai e ajuda ele, e levanta ele, e restaura ele, coloca ele numa hospedagem e traz a vida ali de volta para ele. A parábola do filho pródigo, eu não vou fazer a leitura porque é uma leitura muito extensa, mas também muito conhecida, de um filho que chega num determinado momento da vida, ele pede sua herança para o pai dele e fala que ele quer ir para a cidade e ele não quer mais permanecer ali. Ele quer viver a própria vida. E ele enfrenta muitos problemas, ele enfrenta muita dificuldade ali na cidade. E ele acaba perdendo tudo. E ele vai acabar ali junto com os porcos, comendo a lavagem dos porcos. E ele decide voltar para a casa de seu pai. E ali o pai dele o abraça e o acolhe de novo. Essas duas parábolas, talvez não tão parecidas, mas que tem uma conexão muito grande entre elas. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, de qual é a sua essência, qual é a sua essência? É uma pergunta que talvez não tenha uma pronta resposta, talvez a gente tenha que pensar um pouco para estar respondendo sobre ela. Talvez vão surgir aqui inúmeras respostas. Mas na verdade, todos nós que aceitamos Jesus, todos nós
que reconhecemos Jesus como nosso único Senhor, como nosso único Salvador, todos nós que temos a nossa vida hoje colocada à disposição e colocada nas mãos de Jesus, nós temos a mesma essência. Talvez eu tenha uma profissão totalmente diferente de outro e o outro tem uma profissão, um estilo de vida talvez totalmente diferente de outro, mas a nossa essência é a mesma. Com certeza, em muitas coisas, o seu comportamento não é igual ao meu. Com certeza, em muitas coisas, seu comportamento é diferente do meu. Mas a nossa essência, ela é a mesma. Porque eu e você, nós aceitamos o sacrifício, nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Se a nossa essência é Jesus, se a nossa essência é ter uma vida segundo Jesus, que a base da nossa vida é Jesus, o que acontece se por algum motivo a gente perdesse essa essência? Imagina que a gente perde isso, a gente não tem mais aquela paixão, aquele amor por Jesus. Eu vou estar lendo uma frase que o Billy Graham falou há muito tempo atrás. Billy Graham foi um grande evangelista que rodou o mundo inteiro pregando o evangelho. E ele disse: ainda que não exista o céu e a Bíblia se torne inútil, viver em santidade se torne loucura. Foi um prazer ser cristão. Mesmo que a Bíblia não fizesse sentido, mesmo que não existisse céu, nós sabemos que tudo isso é real, mas mesmo que não fosse, viver como um cristão, viver tendo a essência que nós temos, valeu a pena. Falando um pouco agora sobre o filho pródigo. Depois vamos falar sobre o bom samaritano, mas primeiro falando sobre a parábola do filho pródigo. A gente ouve muito essa parábola, a gente ouve muito falar sobre ela, e a gente sempre coloca ali esse filho pródigo como uma pessoa muito ruim. Uma pessoa que quis abandonar e largar tudo. Mas mesmo ele deixando ali seu pai, ele mesmo mudando de estilo de vida, ele indo para um outro lugar, e ele terminando ali, comendo lavagem dos porcos, terminando ali num lugar que era ruim, vamos dizer assim, era um lugar muito ruim, ele volta para a essência dele. Porque mesmo ele tendo partido, mesmo ele tendo abandonado seu pai, ele era filho daquele pai. E é uma parábola, não aconteceu verdadeiramente, mas imaginando essa situação, eu tenho certeza que se não fosse dessa forma, seria de outra. Mas aquele filho, ele ia voltar para o pai dele. Aquele filho, ele ia voltar para o pai dele. Porque ele era filho. João 6,37 diz: todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim. E o que vem a mim, de maneira alguma o excluirei. Todo aquele que é filho de Deus, de maneira alguma, Jesus vai abrir mão de você. Não é todo mundo que é filho de Deus. Falam isso erradamente. Pelo mundo é comum dizer isso, que todo mundo é filho de Deus. Não é todo mundo que é filho de Deus. Mas a partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, você passa a ser filho de Deus. E no momento em que você é filho de Deus, de maneira alguma, ele vai abrir mão de você. Aquele filho pródigo, ele era filho do pai dele. E aquela era a essência dele. E de maneira alguma, aquele pai ia abrir mão dele. De alguma forma, o filho ia voltar para o pai dele. Eu não lembro se eu já cheguei a fazer isso aqui. Eu lembro que eu fiz quando eu estava dando aula para os adolescentes na escola dominical. Uma simulação, vamos dizer assim, uma ilustração. Junta suas mãos como se você fosse orar. Aqui os polegares, um está na frente do outro, um está em cima do outro. Agora inverte. Troca a sua mão e deixa o outro polegar em cima do outro. Até fiz errado. É diferente. Não é o meu natural, não é aquilo que é meu. O meu eu faço com o polegar direito em cima do esquerdo. Quando eu troco para deixar o esquerdo em cima do direito, fica estranho.
Não é o meu normal, não é o meu natural. A minha essência é colocar o polegar direito em cima do esquerdo. Quando eu tento mudar a minha essência, quando eu tento trocar aquilo que eu sou, fica estranho. E de alguma forma ou de outra, Deus vai fazer eu voltar para a minha essência. Em alguns momentos da vida, nós vamos tentar sair fora daquilo que é o que Deus planejou para a nossa vida. E nós podemos até ter consequências ruins por causa disso, mas de forma alguma o Pai vai abrir mão do que Ele quer filho dele. E nós que entregamos a vida para Jesus, somos filhos. E não importa o que aconteça, o Pai sempre vai estar ali para nos resgatar. O Pai sempre vai estar ali para nos recuperar. E quando nós estivermos ali comendo lavagem dos porcos, quando nós estivermos numa situação ruim, o Pai vai nos trazer de volta. O Pai vai nos dar o pão, o Pai vai nos dar a casa, o Pai vai selar uma aliança conosco, colocando um anel no nosso dedo. E foi exatamente o que o pai do filho pródigo fez com ele. E é a mesma coisa que o Pai, Deus, faz com a nossa vida. A parábola do filho pródigo não é simplesmente alguém que não conhecia o pai e volta, mas sim alguém que já era filho e acaba voltando. A parábola do filho pródigo não é para evangelizar alguém que ainda não é filho de Deus, alguém ainda que não aceitou Jesus, mas sim para quem já aceitou, mas sim para quem já entregou a sua vida para Jesus. E talvez a gente esteja na igreja há tanto tempo, talvez a gente esteja na igreja há 20, 30 anos, a gente acha que isso não vai acontecer mais com a gente, que não existe mais risco da gente acabar caindo e cometendo o mesmo erro que o filho pródigo cometeu. Mas eu te garanto que existe sim. Que existe sim, a tentação é real. A tentação está à sua disposição, a tentação está batendo na tua porta todos os dias. Todos os dias você tem uma tentação para fazer a mesma coisa que o filho pródigo fez e largar tudo aquilo que você aprendeu na igreja durante tanto tempo, largar tudo aquilo que você viveu com Jesus. E a sua salvação você não vai perder, mas você vai perder a sua essência, você vai ficar distante da tua essência. De alguma forma ou de outra, o Pai vai buscar você de volta. Mas talvez para o Pai buscar você de volta, você tenha que passar pela lavagem dos porcos, você tenha que perder tudo. Mas não importa o que aconteça no meio do caminho, o Pai sempre vai trazer você de volta. E agora, a parábola do bom samaritano que nós fizemos a leitura no começo. A parábola do bom samaritano, ali Jesus está falando ela num contexto para fazer aqueles homens entenderem que eles tinham que amar os samaritanos também, mesmo eles sendo inimigos dos samaritanos. Só que eu quero fazer aqui uma parábola da parábola, vamos dizer assim, pegá-la em um outro contexto. Um homem que estava andando pela estrada, ele é assaltado, ele perde tudo, ele fica estirado, no meio da estrada, machucado, ferido, meio morto. Passa muita gente por ele e ninguém faz nada. Mas um homem para tudo, larga tudo que está fazendo, muda de caminho, desce ali e ajuda ele, socorre ele e leva ele para uma estalagem e ali ele paga o preço daquela hospedagem. Jesus é o nosso bom samaritano. Jesus é o nosso bom samaritano. A parábola do bom samaritano ela não serve só para falar que nós temos que amar o nosso próximo, mas ela fala exatamente o que Jesus fez com a nossa vida. Quando a gente está estirado, quando a gente estava estirado no meio da estrada, ferido, machucado, sem nada, tinham roubado tudo que era nosso. Jesus veio, aquele samaritano estava vindo no cavalo, imagina ele vindo num cavalo, ele desce do cavalo e vai ali socorrer aquele homem. Jesus estava no céu, desceu à terra para socorrer a gente, para nos dar vida de novo, para nos recuperar. E ele coloca a gente numa estalagem. E o preço daquela estalagem, ele mesmo pagou. O preço da estalagem foi a cruz. O preço da estalagem foi sangrar no madeiro. Que aquela cruz não foi feita para Jesus. Aquela estalagem não foi feita para o samaritano pagar, mas ele pagou. A cruz não foi feita para Jesus, mas ele pagou. A cruz foi feita para mim, para você, mas ele pagou. E no momento em que eu e você estávamos estirados ali na estrada, machucados, meio mortos, Jesus veio e nos recuperou, e nos sarou, e nos trouxe a vida de volta. Tá, então se eu já aceitei a Jesus, Jesus já me recuperou, Jesus já me colocou na estalagem, eu não preciso mais depender disso, agora eu não preciso mais da minha essência.
Talvez seja um pensamento que tenha vindo na sua mente. Agora eu te garanto que não ali da mesma forma do pecado, não da mesma forma de não ter a salvação, mas eu garanto que você ainda vai passar por situações iguais. Que você ainda vai passar por situações que você vai se sentir ali na estrada, largado, abandonado. E você vai precisar de ajuda de muita gente, você vai buscar ajuda em muita gente. Você vai querer ajuda de pessoas da igreja, talvez, de amigos, seu, família. Mas muitas vezes essas pessoas, elas vão nos desamparar. Elas vão nos deixar na mão. E o título da mensagem que eu coloquei para hoje é Deus não nos desampara. Nosso Pai não nos desampara e nós somos filhos. A partir do momento que nós somos filhos, Ele nunca vai abrir mão da gente. Ele nunca vai deixar a gente desamparado, Ele nunca vai nos largar. Não só na salvação eterna, mas aqui na terra também. Ele nunca vai abrir mão da gente. Ele nunca vai abrir mão de nós. Ele nunca vai deixar a gente desamparado. O Pai sempre vai estar ali com a gente. E nos momentos em que nós estivermos ali nos sentindo largados na estrada, estirados na estrada, pedirmos socorro para muita gente e não conseguirmos receber esse socorro de volta, eu garanto que em algum momento da sua vida você ainda vai passar por isso. Talvez você já tenha passado, provavelmente você já passou, mas você ainda vai passar por isso. E o mesmo que te levantou é o mesmo que vai te levantar. O mesmo que pagou a sua estalagem é o mesmo que vai pagar de novo. Eu tenho certeza que você ainda vai passar por uma situação ruim na sua vida. Isso é um fato. Não tem como. Nós estamos no mundo e aqui acontecem coisas ruins. Mas Jesus nos levanta das coisas ruins. Jesus nos recupera. Jesus nos cura. Jesus nos sara. Eu vou dar um exemplo muito bobo de um momento em que eu me senti ali, estirado na estrada, assaltado, pisoteado, meio morto, como eu tô falando. Faz muito tempo também, muito tempo mesmo isso. Todo mundo sabe que eu amo futebol, eu sempre joguei futebol. E eu sou goleiro, talvez uma das piores posições que existe. E teve um jogo que meu time tomou uma goleada. E eu, goleiro, foi o que mais estava exposto ali. Quando eu cheguei em casa, eu cheguei me sentindo da mesma forma que esse bom samaritano estava se sentindo. Perdão. Que esse homem que foi assaltado estava se sentindo na parábola do bom samaritano. Eu estava me sentindo estragado. Sem valor nenhum. E olha que, modéstia à parte, eu acho que eu jogo bem. Eu acho que eu jogo bem futebol, mas eu estava me sentindo um lixo ali. No momento que eu estava me sentindo um lixo, eu senti Jesus me levantando ali numa coisa que era boba, numa coisa de futebol, que nem valia nada. Valia um pouco, mas pô, num cenário assim de verdade não valia nada. Mas Jesus me levantou ali. E isso foi uma situação pequena que eu vivenciei. Agora eu já passei por coisas muito maiores. E Jesus continuou me levantando. E eu tenho certeza que hoje com 19 anos eu já passei por muita coisa difícil. E meus próximos 19, meus outros 19, eu ainda vou passar por muito mais coisa difícil. E até aqui com 19 anos, Jesus me levantou. Nos meus próximos 19 anos, quando eu me senti na estrada, abandonado, largado, ou na história do filho pródigo, quando eu me senti ali no lugar onde eu estou comendo a lavagem dos porcos, meu pai vai vir, vai me levantar e vai me levar para casa. O bom samaritano vai vir e vai me pagar a estalagem e vai me curar ali e vai me tratar e vai me dar atenção. Meu pai é Jesus, o bom samaritano é Jesus. Quem vai estar sempre recuperando as minhas feridas, quem vai estar sempre recuperando aquilo que falta na minha vida, aquilo que eu me sinto mal é Jesus. Ele nunca vai me deixar na mão. Ele nunca vai te deixar na mão. Pode ter certeza que você já passou, você sabe que você já passou por coisas ruins na sua vida, por momentos difíceis na sua vida, e você vai passar por muitos outros. Mas se você é filho de Deus, se você aceitou Jesus, você é filho de Deus. E se você é filho de Deus, Ele nunca vai desamparar você. Ele nunca vai te deixar numa situação que você não tem o que fazer. Que você não tem
um poder ali para se recuperar. Que você não, poder não, condições de se recuperar. Porque quando você estiver numa situação que você mesmo não tem condições de se recuperar, Jesus vai vir e vai restaurar a sua vida. Isso em todos os sentidos. Em sentidos físicos, em sentidos emocionais, em sentidos espirituais. Nós vamos passar por situações que nós vamos olhar para nós mesmos e não vamos encontrar forças. Nós vamos olhar para nós mesmos e não vamos encontrar solução. Mas Cristo é a solução para a nossa vida. Cristo é a solução para a nossa vida espiritual. Cristo é a solução para a nossa vida emocional. E Cristo é a solução para a nossa vida física. Jesus providencia a cura de doenças. Jesus providencia a saúde mental. Jesus providencia a vida eterna para a nossa vida. Tudo nós podemos encontrar nele. E ele vai estar sempre ali, entregando tudo aquilo que nós precisamos, desde que nós sejamos filhos dele. E para sermos filhos dele, aquilo tem que ser a nossa essência. Para aquilo ser a nossa essência, nós temos que aceitar Jesus. Acredito que muita gente que está vendo esse vídeo se identificou com muita coisa que eu falei e está sentindo agora uma paz, está sentindo o Espírito Santo vindo e acalmando a tua vida. Sabendo agora, confortando e colocando a certeza na tua vida que não importa a situação que você esteja vivendo, a situação que você vai viver, ele vai estar ali com você, te levantando, tirando ali do lugar onde os porcos estão, te tirando ali da estrada onde você está meio morto, está quase morrendo. Ele vai vir, vai te resgatar e vai te levantar e vai te curar, e vai te dar casa, e vai te pagar uma estalagem, e ele vai fazer isso. Agora pode ter pessoas também aqui assistindo essa mensagem que está ouvindo isso, está ficando encantado com isso e quer viver isso, mas ainda não é filho de Deus. Se você se encontra, se você se enquadra nesse perfil de pessoas que eu falei agora, que você quer viver isso, que você sabe, que você tem certeza que você vai passar por situações de dificuldade na sua vida, que você vai passar por situações que você por você mesmo não tem condições de sair, e você sabe que você vai ficar perdido ali, e você quer uma salvação, a salvação está batendo na sua porta hoje. Eis que estou à porta e bato. A salvação para a sua vida eterna, para a sua vida pós a morte, para a sua vida quando você deixar esse mundo, é a mesma salvação para todos os problemas que você enfrentar ainda em vida aqui na Terra. E de um tempo para cá, eu sinto no coração para cada vez mais estar fazendo apelos, para estar colocando à disposição ali Jesus para a sua vida. E hoje mais uma vez eu vou estar fazendo isso. Que se você ainda não aceitou Jesus, que se você ainda não tem Jesus como seu Senhor e Salvador, que se você ainda não se identifica como um filho de Deus, que hoje você tome a sua escolha, que você hoje faça a sua escolha de abrir mão de tudo aquilo que não há de Jesus. Mas não hoje, você não precisa abrir mão hoje. Mas que hoje você apenas aceite deixar Ele no controle da sua vida. Talvez você fale, mas eu quero aceitar Jesus, mas eu sou viciado em cigarro, eu sou viciado em bebida, eu tenho uma vida de promiscuação, uma vida de imoralidade sexual, independente de qual seja, se é adultério, se é algum outro tipo. Eu não estou pedindo para você largar isso hoje, e nem Jesus está pedindo para você largar isso hoje. Você não tem que largar o seu pecado hoje. Hoje você tem que simplesmente falar que você quer entregar a sua vida para Ele. Abre o seu coração, de verdade, verdadeiramente, abre o seu coração e entrega para Ele. Venha da forma que você está, e Ele vai fazer a parte dele. Eu não estou falando que você pode permanecer com seu pecado, não. Mas hoje você pode vir da forma que você estiver. Se você estiver com pecados, sem pecados, não importa a forma que você está hoje, venha da forma que você está. Aceita hoje entregar a sua vida para Jesus e Ele vai moldar a sua vida da forma que Ele quer que ela fique. Vai chegar um momento em que nós vamos estar ali precisando de Jesus. O momento em que nós mais vamos estar precisando de Jesus, que é quando nós estivermos ali, para sabermos, para recebermos
ou a nossa recompensa, não por aquilo que nós fizemos, não por aquilo que nós merecemos, mas sim por aquilo que Deus, pelo amor incondicional dele, nos presenteia, que é a vida eterna no céu, ou receber a consequência, que é aquilo que nós merecemos, que é ir para o inferno e passar a eternidade ali. Qual é a sua escolha hoje? Permanecer da mesma forma que você está? Permanecer vivendo de uma vida, com uma vida que não é aquilo que Jesus tem preparado para a sua vida? Permanecer vivendo você por você mesmo? Ou hoje entregar a sua vida para Jesus e deixar Ele tomar o controle da tua vida? Deixar Ele tomar o controle das tuas decisões? Deixar Ele tomar o controle de tudo que acontece na tua vida? E eu vou falar mais uma vez aquela frase do Billy Graham. Ainda que não exista o céu, a Bíblia se torna inútil. Viver santidade se torna loucura. Foi um prazer ser cristão. É um prazer ser cristão e eu te garanto isso. Independente de qualquer coisa. Eu te convido hoje, mais uma vez, a entregar a tua vida a Jesus. Que nesse momento, você deixe de pensar, que você não pense muito em outras coisas, mas que você pense somente em Jesus. Que você tenha uma visão totalmente espiritual da tua vida. Que você hoje, nesse momento, tome a decisão mais importante da tua vida, que é entregar a sua vida para Jesus. Senhor Deus, neste momento, Pai, entrando mais ainda na tua presença, indo mais fundo, eu quero primeiramente te agradecer por inúmeras vezes o Senhor nos levantar de um lugar ruim que nós estamos, de um lugar de morte que nós estamos, de um lugar de tristeza que nós estamos, num lugar de não saber o que fazer, de não ter ali poder nenhum para situações. Quero te agradecer por sempre o Senhor nos levantar, por sempre o Senhor nos recuperar, por sempre o Senhor nos sarar. Quero te agradecer por nos permitir viver em santidade, por nos permitir viver uma vida separada e entregue totalmente a Ti. Que mesmo nós sendo falhos, que mesmo nós tendo pecados, o Senhor olha para nós e enxerga filhos. Filhos amados que o Senhor faz e está disposto a fazer tudo por nós. Agora também, Jesus, eu quero estar te pedindo por almas que ainda não te encontraram, por almas que ainda não entregaram a sua vida a Ti. Que nesse momento, o Teu Santo Espírito esteja vindo tocando esses corações. E que hoje, através dessa mensagem, muitas almas possam ser chegadas a Ti. Que hoje pessoas possam abrir o coração para receber o Teu Espírito Santo. E que o Senhor, da mesma forma que fez comigo e com muitos outros, possa fazer e entregar esse sentimento de que não importa o que aconteça, não importa a situação, o Senhor sempre está no controle de tudo. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.